Livro A Era do Espírito, pelo Espírito Luiz Sérgio, capítulo 6, parte 3. Lucila voltou a si depois de um longo devaneio onde o passado aflorou com toda a força. Ela reviveu emocionalmente as cenas vividas na infância. Laércio concedeu à esposa o tempo necessário para se decidir, enquanto esperava tomou decisões de ordem prática, que incluíam a verificação do dinheiro disponível para a longa viagem. Quando a esposa saiu do quarto, percebia-se profunda alteração no seu quadro mental. Parecia mais lúcida e forte. Irradiava tranquilidade apesar da tristeza presente em seu semblante. Vamos providenciar a viagem com calma, Laércio. Já não temos pressa, pois nossa Matilde não está mais por lá, ponderou Lucila. O marido ficou satisfeito e ao mesmo tempo surpreso com a atitude da mulher. Afinal, ele sabia da história de carinho que envolvia as duas irmãs. Dessa maneira, consideravam uma bênção o estado de equilíbrio demonstrado por Lucila. Aline precisava muito de uma mãe equilibrada e Laércio alegrou-se intimamente com o autocontrole da mulher. O que teria proporcionado a Lucila uma reviravolta nas emoções é que passaremos a analisar. Entrando em estado de meditação, a jovem senhora captou os sentimentos de Matilde, agora muito mais fortes, verdadeiros sentimentos de mãe. O envolvimento foi tão poderoso que ela ajudou a sentir o abraço da irmã, da forma como os médiuns sentem uma aproximação espiritual. Lucila ainda não se dera conta da mediunidade latente que carregava consigo, mas o tempo se encarregaria dessa parte. Matilde, agora em corpo espiritual, adquirira a lucidez necessária para fazer esse envolvimento amoroso, mesmo à distância, por um processo de irradiação que provocou um efeito anestesiante em Lucila, permitindo que ela readquirisse o vigor que sempre a distinguiu dentre os irmãos. Não estamos afirmando que a recém-desencarnada já recobrara a memória do passado, mas o amor pode fazer-se irradiar, liberta do corpo físico, que age como um amortecedor. Suas vibrações se expandiram ao grau máximo, fato que levou Lucila a sentir-se aquecida por dentro, como se uma mãe muito amorosa se fizesse presente. Mistérios do mundo dos espíritos, frade. Para Enoque, que, com seu ar brincalhão, aproximava-se para participar de nossa narração. Explique melhor, Raito, por que não queremos passar para os leitores a ideia de que o Espiritismo é uma doutrina misteriosa, o que não corresponderia à verdade. Claro que não. O Espiritismo oferece uma revelação clara, concisa e acessível a todas as mentes abertas para a verdade. Brincamos com o leitor ao falar de mistério do espírito, pois sabemos como é difícil explicar aos encarnados os mecanismos profundos do corpo espiritual, da essência espiritual. Então não haveria como falar, pois até para nós esse é um terreno muito pouco conhecido. Há muitos espíritas fazendo revelações distorcidas porque interpretam mal a vidência, quando mentores amigos levantam para eles a pontinha do véu. O que pensa disso, Enoque? É uma dificuldade natural, visto que as vibrações diferentes entre o mundo dos homens e o espiritual constituem barreiras difíceis de transpor e de compreender. Por isso nos privamos de aprofundar nos detalhes, que só complicariam o raciocínio da galera, em vez de esclarecer. Concorda, Luiz? Assina embaixo, Enoque. No entanto, quando um escritor deixa muitas lacunas nas explicações, mentes mais aguçadas reclamam. Querem ampliar o horizonte de entendimento e, nesse caso, concordamos que a natural curiosidade é fonte de sabedoria. Sei a que tipo de pessoas você se refere, Luiz, mas afirmo que são a minoria. A maioria é curiosa, mas não tira proveito das informações. Não se autoanalisa e se contenta apenas com os acessórios da informação. Acha interessante o que lê, discute com os amigos, mas não ajusta o comportamento ao novo conhecimento. Quer um exemplo? Os cristãos, de forma geral, temem o inferno, mas quantos se preocupam em levar uma vida virtuosa para não se tornarem merecedores de tão terrível castigo? Nesse caso, de que adiantou alimentar essa crença se as pessoas não se tornaram melhores? Vou ampliar seu raciocínio, Enoque. Os espíritas tremem ao ouvir a palavra umbral, mas nem todos vivem de forma a merecer o ingresso numa região mais bonita.
Alguns chegam ao extremo de pensar que o umbral se destina a receber os que professam outros credos, ou os que não professam religião alguma. Realmente, falta muito conhecimento para nossos amigos espíritas. Nós sabemos que as regiões sombrias, conhecidas como umbral, são criações mentais de espíritos imperfeitos, e para lá irão os que estiverem de acordo com suas pesadas vibrações. Corpo espiritual denso, contaminado por impurezas e viciações, não tem como ascender a paragens superiores e permanece atacado à esfera próximo do globo. Quanto mais perto da crosta, mais baixa a vibração. A crença religiosa pouco importa. Importantes são as ações que determinam uma vibração de alto ou baixo potencial energético. Agradecemos a participação de Enoque e retomamos a narrativa, lembrando que em nosso plano temos à disposição um estupendo laboratório com recursos inimagináveis para atuar junto dos encarnados que se fazem merecedores de ajuda. Esses recursos foram aplicados em Lucila, por isso sua dor foi suavizada e ela readquiriu a harmonia interior, extremamente necessária para a segunda etapa de sua vida, quando deverá exercer a mediunidade. Nós, espíritos, temos conhecimento da eficácia dos fluidos e sabemos como utilizá-los, em favor de encarnados ou desencarnados. Kardec, em A Gênese, elaborou explicações objetivas sobre a qualidade dos fluidos, que podem ser manipulados por bons ou maus espíritos e até por espíritos encarnados. Os bons sentimentos e os bons pensamentos projetam fluidos puros, delicados, que causam bem-estar e podem provocar curas inexplicáveis pela ciência terrena. Os maus espíritos fazem exatamente o contrário e podem provocar desordens físicas. Cabe às pessoas com discernimento controlar as próprias emoções para não agir contra si mesmas, atraindo para si fluidos doentios. Observem o que Kardec escreveu. Os fluidos não têm denominações especiais, como os odores. São designados por suas propriedades, seus efeitos e seu tipo original. Sob o aspecto moral, carregam a marca dos sentimentos do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho, do egoísmo, da violência, da hipocrisia, da bondade, da benevolência, do amor, da caridade, da doçura, etc. Sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíferos, narcóticos, reparadores, eliminadores. Tornam-se força de transmissão ou de propulsão, etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade. A Gênesis, capítulo 14, item 17. Desconhecendo o poder grandioso do pensamento, muitos encarnados preparam para si um coquetel bastante desagradável ao permanecer longo tempo em estado de agitação, irritadiços ou deprimidos. Os fluidos estão aí, no éter cósmico, como criação maravilhosa de Deus. Nesse fluido estamos todos mergulhados, nele nos movemos e agimos constantemente, os que estão no corpo denso e nós, habitantes do mundo espiritual. A diferença está na maior pureza dos fluidos espirituais, se comparados com os da região mais próximas do mundo físico. Previnam-se, pois, os companheiros encarnados de não cultivar sentimentos mesquinhos em relação ao próximo ou a si mesmos, pois estarão inconscientemente a manipular fluidos que podem ser bastante tóxicos e agressivos ao corpo físico e espiritual. Muitas enfermidades têm sua origem nessa manipulação inconsciente, porém bem real e verdadeira. Podem acreditar. Muito socorro já prestamos a seres adoentados que assim se tornaram após longo processo de angústia, alimentada assim a contraposição da prece e da meditação. Vale ainda o conselho. Quando estiverem para explodir, desviem o rumo do pensamento, coloquem uma boa música no aparelho de som e pensem na beleza da vida, no raio de sol que enfeita o horizonte e higieniza a terra, na riqueza das flores que adornam a paisagem ou no canto dos pássaros, alegres e satisfeitos com a existência. Aí sim, a saúde será refeita e as energias positivas voltarão ao corpo físico e mental.
Lucila certamente não possuía muitos conhecimentos, mas os benfeitores espirituais tentaram protegê-la, assim como protegem todos os seres de boa vontade. Jesus prometeu assistência permanente à humanidade terrena, e Lucila precisava do maior apoio para ingressar nas fileiras dos trabalhadores do Senhor. Receberia muita assistência espiritual durante a vida, para que seu cosmo orgânico não se desestruturasse antes do tempo. Da mesma forma que os tarefeiros da espiritualidade são auxiliados no cumprimento de seus deveres. Há uma perfeita reciprocidade entre os planos físico e espiritual, quando ambos se harmonizam em busca de um objetivo comum. São forças que se entrelaçam formando uma corrente poderosa, que não se quebrará ao sabor das intempéries provocadas pelas legiões invisíveis que tentam retardar o progresso humano.